E se eu te dissesse que o mundo que você conhece só existe porque um evento cataclísmico dizimou os antigos dominadores do planeta? Há 65 milhões de anos, um impacto devastador mudou para sempre o curso da vida na Terra. Um meteoro colossal caiu com força inimaginável, selando o destino dos dinossauros. Mas será que foi só isso? E como ficou o mundo após essa tragédia? Pense nisso. 1 minuto após o impacto, tudo ainda parecia normal. Mas, em poucas horas, a destruição tomou conta do planeta. E 1 ano depois, 10 milhões de anos depois, a Terra ainda carregava as cicatrizes desse evento. Se você não tem essas respostas, não se preocupe. Você veio ao lugar certo. Vamos desvendar os mistérios dessa catástrofe e descobrir como ela moldou o mundo que conhecemos hoje. O fenômeno que varreu os dinossauros do mapa é conhecido como a extinção do Cretáceo-Paleógeno, um evento que não apenas marcou o fim de uma era, mas também redefiniu a história da vida na Terra. Ele encerrou o período Mesozoico, que durou impressionantes 200 milhões de anos, e abriu as portas para a Era Cenozoica, o mundo no qual vivemos hoje. Mas aqui vai uma revelação chocante. Os dinossauros não foram os únicos a desaparecer. Gigantescos répteis marinhos, criaturas ancestrais como os amonoides e até parte do plâncton oceânico foram exterminados. A destruição foi tão intensa que praticamente toda a cadeia alimentar foi desmontada. No entanto, por mais apocalíptica que tenha sido, essa não foi a maior extinção em massa da história. No período Permiano, cerca de 90% da vida marinha e 73% dos vertebrados terrestres foram dizimados. Antes disso, no Ordoviciano, outra extinção em larga escala alterou completamente a biosfera. Aliás, milhões de anos antes, um outro evento catastrófico mudou tudo: o aumento drástico na concentração de oxigênio na atmosfera, o que revolucionou a vida no planeta. E ainda houve extinções misteriosas, como as da biota de Ediacara, onde grupos inteiros de seres vivos simplesmente sumiram, sem deixar descendentes. Mas então, por que a extinção dos dinossauros se tornou tão icônica? Simples, porque sabemos muito mais sobre ela do que sobre qualquer outra. Todo mundo já ouviu falar do impacto que destruiu os dinossauros, mas quantas pessoas conhecem a extinção do Permiano? Agora chegou a hora de ir mais fundo. O que realmente aconteceu quando o asteroide caiu? Foi um evento instantâneo, como um botão de reset para a vida na Terra? Ou foi algo muito mais complexo? Se prepare, porque na próxima parte, vamos explorar o impacto, as consequências imediatas e as teorias científicas que vão mudar tudo o que você pensava saber sobre esse evento. O impacto que mudou a história da Terra. Imagine um objeto colossal, com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, cruzando o espaço a uma velocidade de mais de 70 mil km/h. Agora, visualize esse monstro cósmico colidindo com a Terra com uma força bilhões de vezes superior à da bomba de Hiroshima. O local do impacto? A península de Yucatán, no atual México. O resultado? Uma explosão equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas. O choque foi tão violento que abriu uma cratera com 180 quilômetros de diâmetro e 20 quilômetros de profundidade, conhecida hoje como cratera de Chicxulub. Mas, acredite, a explosão foi só o começo do verdadeiro pesadelo. No exato momento da colisão, milhões de toneladas de rochas vaporizadas foram lançadas ao espaço. Essas partículas incandescentes, ao retornarem para a Terra, geraram uma chuva de fogo global, incendiando florestas e cozinhando tudo pelo caminho. O céu se tornou um inferno em chamas. O oxigênio atmosférico alimentou os incêndios e, em poucas horas, a superfície do planeta virou um mundo em brasa. Mas o pior ainda estava por vir. A Terra entra em colapso. Após os incêndios devastadores, uma cortina de fumaça e poeira tomou conta da atmosfera, bloqueando a luz do Sol. O planeta mergulhou em uma escuridão profunda, um inverno eterno que durou anos ou até milhares de anos. Sem luz solar, as plantas pararam de fazer fotossíntese e começaram a morrer em massa. Sem plantas, os herbívoros pereceram. Sem herbívoros, os carnívoros também caíram um por um. O que restou foi um planeta desolado,
sem cor, sem vida, sem esperança. As temperaturas despencaram. O calor infernal do impacto deu lugar a um frio glacial, com quedas bruscas de até 20 °C em algumas regiões. Os polos cresceram, cobrindo áreas imensas de gelo. Enquanto isso, os oceanos, antes repletos de vida, viraram desertos aquáticos, pois o plâncton, a base da cadeia alimentar marinha, também desapareceu. O silêncio tomou conta da Terra. Os reis do planeta haviam caído. Mas será que tudo estava realmente perdido? Quem conseguiu sobreviver a esse apocalipse? Quem sobreviveu ao apocalipse? Imagine um mundo devastado, onde a maior parte das formas de vida foi erradicada. Os dinossauros, extintos. Os gigantescos répteis marinhos, desaparecidos. Florestas, oceanos, ecossistemas inteiros, reduzidos a pó. Mas, mesmo em meio ao caos, algumas criaturas persistiram e se adaptaram. Os sobreviventes desse inferno eram pequenos, espertos e incrivelmente resistentes. Enquanto os dinossauros gigantes tombavam um a um, criaturas quase insignificantes para a era mesozoica estavam prontas para assumir o controle. Os mamíferos primitivos, que antes viviam nas sombras dos répteis colossais, foram os verdadeiros vencedores. Pequenos, ágeis e versáteis, eles encontraram um modo de resistir ao frio e à fome. Diferente dos dinossauros, esses pequenos seres conseguiam se abrigar em tocas, suportar temperaturas extremas e se alimentar de quase qualquer coisa, de insetos a restos de carcaças. E não foram só os mamíferos que deram um jeito de sobreviver. Pequenos répteis, anfíbios, aves primitivas e até algumas espécies de peixes também resistiram. Eles tinham uma vantagem crucial. Não dependiam exclusivamente das plantas frescas. Enquanto a cadeia alimentar desmoronava, esses sobreviventes encontravam alimento em cadáveres, fungos e até líquens que cresceram em meio ao caos. Mas havia uma pergunta essencial: quanto tempo durou essa noite sem fim? Os cientistas ainda tentam calcular com precisão, mas acredita-se que anos, ou até séculos, se passaram antes que o Sol voltasse a iluminar a Terra como antes. O planeta viveu um longo período de recuperação. A poeira e fuligem na atmosfera foram pouco a pouco se assentando. E então, um novo amanhecer surgiu. Mas a Terra nunca mais seria a mesma. A ressurreição da vida. Quando a luz do Sol finalmente voltou, o planeta que emergiu não se parecia em nada com aquele dos tempos dos dinossauros. As antigas selvas exuberantes haviam desaparecido. Os vastos oceanos eram cemitérios silenciosos, e a superfície da Terra estava coberta por um tapete de cinzas e ossos. Mas a natureza sempre encontra um caminho. As primeiras formas de vida a ressurgirem foram plantas resistentes, capazes de suportar as duras condições do novo mundo. O solo, rico em matéria orgânica, vinda dos incontáveis cadáveres que apodreceram após o impacto, se tornou extremamente fértil. As primeiras florestas começaram a brotar, e com elas, os animais que haviam sobrevivido finalmente encontraram um novo lar. Os mamíferos, antes pequenos e insignificantes, começaram a se multiplicar rapidamente. Dentro de 100 mil anos, o número de espécies dobrou. Dentro de 700 mil anos, os primeiros mamíferos de grande porte começaram a surgir. Era uma evolução frenética, como se a vida estivesse tentando recuperar o tempo perdido. E entre esses pequenos mamíferos estava um grupo especial, os ancestrais dos primatas. Sim, os primeiros primatas já existiam durante o reinado dos dinossauros. Mas só depois da extinção em massa, eles tiveram a oportunidade de crescer, evoluir e se espalhar pelo mundo. Um desses primatas primitivos era o Purgatórios, uma pequena criatura parecida com um esquilo, que pode ter sido o primeiro elo na longa cadeia da nossa própria evolução. Sem os dinossauros para competir, os mamíferos finalmente tomaram o mundo para si. E a partir deles, milhões de anos depois, surgiria uma espécie que dominaria o planeta de uma maneira que nenhum dinossauro jamais conseguiu. Mas essa é uma história para outra hora. Na próxima e última parte, vamos entender como essa nova era moldou o futuro da Terra
e como o legado da extinção dos dinossauros ainda ecoa até hoje. O legado da extinção. O mundo que surgiu das cinzas. Os dinossauros foram os reis absolutos da Terra por mais de 160 milhões de anos. Eles eram gigantes, poderosos e adaptados a quase todos os ambientes. Mas no final, não foram os mais fortes que sobreviveram. Foram os mais adaptáveis. O impacto catastrófico abriu espaço para um novo capítulo da vida. Os pequenos mamíferos, antes irrelevantes, começaram a crescer, se diversificar e ocupar cada canto do planeta. Eles se espalharam pelos continentes, assumiram diferentes formas e hábitos, e, com o tempo, tornaram-se os novos dominantes da Terra. E assim, os descendentes dos sinodontes, pequenos répteis parecidos com mamíferos que sobreviveram à extinção do Permiano, finalmente cumpriram o seu destino. Durante milhões de anos, eles tinham vivido nas sombras dos dinossauros, mas agora, eles eram os novos senhores do mundo, e dentro desse grupo de mamíferos, um pequeno ramo evolutivo começou a se destacar: os primatas. O caminho para o surgimento dos humanos. Com o tempo, os primatas se adaptaram e se tornaram cada vez mais inteligentes. Eles desenvolveram novas habilidades, aprimoraram seus sentidos e começaram a viver em grupos. Enquanto isso, o planeta também passava por transformações. As florestas ressurgiram, novos ecossistemas foram formados e as condições estavam prontas para algo extraordinário acontecer. Foi nesse cenário que nossos ancestrais começaram a trilhar seu caminho. Milhões de anos depois, um grupo especial de primatas começou a se destacar. Eles desenvolveram uma característica única: a capacidade de pensar, criar ferramentas e transformar o ambiente ao seu redor. Esse foi o início da humanidade. Sim, se os dinossauros não tivessem sido extintos, nós talvez nunca tivéssemos existido. Nossa história só foi possível porque, há 65 milhões de anos, um meteoro caiu na Terra e abriu caminho para uma nova era. Então, será que a extinção dos dinossauros foi uma tragédia? Ou será que foi o maior presente que a natureza poderia ter nos dado? O maior presente da história. O impacto que destruiu os dinossauros mudou completamente o rumo da vida na Terra. Ele apagou uma era inteira e deu início a outra, permitindo que novas formas de vida surgissem, evoluíssem e dominassem o planeta. E entre esses novos dominantes surgimos nós, os humanos. Hoje, ocupamos o topo da cadeia alimentar, exploramos o mundo, criamos tecnologia e até sonhamos em colonizar outros planetas. Mas tudo isso só foi possível porque um dia a natureza resetou o planeta. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se, se não fosse por um meteoro, você talvez nem existisse. A história da Terra é cheia de reviravoltas e a nossa jornada está longe de acabar. Quem sabe qual será o próximo grande evento que mudará tudo outra vez? Mas isso fica para um próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Se gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!